O Jornal do Meio-Dia está de volta e a Defensoria Pública do Estado cobra punição aos policiais envolvidos na agressão contra a defensora pública Gabriela Beck. Segundo a denúncia, ela recebeu voz de prisão e foi agredida enquanto atuava em um caso de desapropriação em uma fazenda em Novo Mundo, a 744 quilômetros de Cuiabá. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia a Defensora Pública Geral de Mato Grosso, Luziane de Castro. Boa tarde, defensora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Muito obrigada novamente por estar aqui falando um pouco sobre a Defensoria. Defensora, e a Polícia Militar de Mato Grosso? Já se explicou o porquê dessa atitude dos policiais militares que teriam até agredido a defensora, além de dar voz de prisão? Não, ainda não tive nenhuma informação oficial do comando, né? Já solicitamos uma agenda com o comandante, porque nós vamos pedir a apuração desses fatos, né? Como eu dei uma entrevista na semana passada, informando, a gente não vai admitir, porque a Defensora Pública ela estava ali trabalhando, ela estava atendendo a população. Então, nesse sentido, ela não pode ter violação das suas prerrogativas. Ela chegou, ela se apresentou como defensora, né, e começou a fazer o atendimento para a população, que era ali o objeto de atendimento dela e de atenção dela naquele momento. Defensora, e este caso, explica melhor para o pessoal que está em casa entender, a defensora estava ali também, a sua colega, para defender, né, certos direitos de famílias nessa situação de desocupação, que geralmente é muito traumática, né, é algo que chega a ser assim, as pessoas não têm outra alternativa se não deixar diante da força. Não estou discutindo o mérito, mas e diante disso o policial não poderia sequer tê-la prendido? Existe alguma garantia legal? Vocês estão buscando modificar isso? Exatamente, na verdade o que aconteceu foi isso, a doutora Gabriela, ela foi acionada, né, pelo movimento, pela Comissão da Pastoral da Terra, informando que eles estariam lá naquela localidade e pedindo que a Defensoria Pública do Estado fizesse o atendimento das famílias para poder preservar a integridade física e também para que não houvesse situação de excessos da polícia no momento da ocupação. A defensora, quando ela chegou, a desocupação, ou seja, a retirada dessas famílias já tinha acontecido, que é um ponto muito importante, né, porque a gente não está nem questionando a questão da ocupação, porque a área ela é federal, a Defensoria Pública do Estado não trabalha nesse processo. Quem trabalha nesse processo é a Defensoria Pública da União, tem o Defensor Público Federal que está atuando na defesa ali para que aquela área seja reconhecida como sendo uma área federal e que seja destinada lá para os fins dela, porque é uma área do INCRA. A defensora foi exclusivamente para poder preservar a integridade física daquelas famílias. Tanto que a Defensoria Pública já participou de vários processos de desocupação, vários, né, que hoje até me questionaram, mas ela tinha que estar lá? Ela tinha que estar lá como todo defensor tem que estar, evitando situações de excesso, evitando a violência. Então, a desocupação poderia acontecer como aconteceu, e os fatos com ela aconteceram no pós-desocupação. Ela estava atendendo as famílias. No momento do atendimento, é normal que você vai utilizar um celular para poder gravar, né, se houve atos de violência ou que houve. Ela estava registrando, ela estava fazendo o atendimento e foi nesse momento que houve a abordagem devida dos policiais que estavam lá na operação. E aí é nesse momento que houve a agressão. E sim, ela estava trabalhando, nós temos prerrogativas, defensores públicos têm prerrogativas e não pode ocorrer a violação dessas prerrogativas, e é isso que a gente está defendendo. Primeiro, uma apuração isenta desses fatos, né? A gente está falando, eu tenho muita clareza que é uma situação isolada, mas que deve ser devidamente apurada, que deve ser punida, porque eu não posso ter a prerrogativa dos nossos defensores sendo violadas no momento em que ele está fazendo o atendimento da população pobre. E a defensora que teria sido agredida, ela chegou a fazer um relato tentando explicar o porquê, se bem que quem tem que explicar é a polícia, né? Mas dizendo o porquê teria sido agredida? Sim. No momento em que ela chegou lá na delegacia, né, inclusive ele foi dada essa ordem de prisão para ela, mas na delegacia ela já foi ouvida como testemunha, porque houve ali uma identificação de que as coisas não eram bem como foram trazidas, né?
Então ela foi ouvida como testemunha e no relato dela como testemunha, ela descreveu os fatos como eles aconteceram e exatamente dessa forma como eu disse aqui. Ela estava fazendo atendimento, inclusive ela tem um vídeo do momento em que o policial vem abordá-la para impedir que ela continuasse a gravação. Então, assim, está muito claro que há esse impedimento do exercício do trabalho dela, do exercício da função dela ali naquele momento. E é exatamente esse ponto que a gente está questionando. E quais as providências, defensora, agora em relação a esse caso e para que não aconteça outra violação, né, conforme a defensoria está colocando aí, as prerrogativas legais, ao próprio trabalho do defensor, que defende os vulneráveis? Sem sombra de dúvidas. Os dois primeiros passos é, primeiro, uma representação mesmo ao comando geral da Polícia Militar. Porque já foi feito? Nós já estamos com ele pronto, pedimos uma agenda com o comandante, como eu falei no início da nossa entrevista. Eu estou aguardando essa agenda com o comandante e também com a corregedoria lá da PM para poder entregar em mãos essa representação, até como um ato simbólico, né, de que quer essa devida apuração. Faremos também estamos com essa solicitação de agenda para o Procurador-Geral de Justiça, porque cabe ao Ministério Público a apuração de eventuais excessos da Polícia Militar. Então, isso é atribuição do Ministério Público, então nós iremos solicitar também essa apuração por parte do Ministério Público e também faremos uma denúncia à Comissão Nacional de Direitos Humanos para que também faça o acompanhamento desse caso. Somado a isso, né, uma das coisas que a gente também anunciou é que nós vamos solicitar, e já fizemos a solicitação formal ao Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais para que haja uma alteração da nossa lei federal, possibilitando que situações de prisão de defensor só em casos de flagrante delito ou por crime inafiançável. Defensora, tem uma cobrança aí sendo feita às instituições, ao poder público, de uma forma em geral, que é o combate às facções criminosas que espalham os seus tentáculos na sociedade, que a Defensoria existe para defender. O que é que a Defensoria pode contribuir nessa ação? A Defensoria Pública ela existe para que haja efetivamente justiça, né? E a gente não está a serviço de A, B ou C. A Defensoria Pública ela tem o seu papel constitucional, o atendimento das pessoas vulneráveis, o atendimento das pessoas pobres, que sem a atenção da Defensoria Pública acabam sendo cometidas muitas situações de injustiça. Só na semana passada a gente teve 2 casos de pessoas que foram libertadas, que era uma situação de injustiça, uma porque já tinha sido declarada a inocência dele pelo Superior Tribunal de Justiça e ele ainda estava preso, 1 ano e meio preso, mesmo tendo sido declarada a sua inocência. E o outro que estava respondendo por um processo que tinha sido cometido pelo irmão dele. Então, a Defensoria, ela dentro do sistema de justiça, cumprindo o seu papel, que eu acho que é o mais importante, o crime organizado, ele cresce quando o Estado não está presente. E não ter a Defensoria Pública possibilita que essa organização criminosa cresça, porque aí a organização criminosa vai possibilitar que essas pessoas sejam atendidas de outra forma, contratando profissionais para poder atender. Então é importante fazer com que essa pessoa entenda que ela praticou o crime, ela vai ser apurada, vai ser responsabilizada e vai ser defendida da maneira justa, que é para isso que nós servimos. E não simplesmente falar que a gente está trabalhando muito pelo contrário. O nosso trabalho ele vai justamente evitar o crescimento desse tipo de força. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada.